Muito boa tarde, colega Mozinho. Seja bem-vindo a esta pequena entrevista alusiva ao dia 14, Dia dos Namorados. Colega Mozinho, o que tem a nos dizer face então à data de hoje? Boa tarde, colega Saine. O dia de hoje, de facto, o dia do São Valentim, como sempre tem dito, o mais vulgar dia dos namorados. É um dia, de facto, em que as pessoas celebram este acontecimento, o dia de amor, onde cada um, pelo menos, distancia-se daquelas palavras que ofendem. Mas o dia de hoje é o dia reservado para o carinho, para mostrar dentes, prendas, surpresas e mais. Colega Mozinho, nos dias que correm os casamentos, que é o epicentro do amor, mesmo até os namoros, que é também a fase probatória em que o homem, a menina e o jovem preparam para a fase do casamento, tende a se desmoronar. E muita gente hoje em dia falam que o amor não existe. Assim como comunicador, eu tenho fé que também és crente da igreja. O que está a faltar? O que deve ser feito para que este amor que hoje se convive seja resgatado? Sam, deixa eu dizer a verdade, o que está a acontecer. Estamos falando um pouco, como falou um pouco da igreja. Na igreja há uma maneira de perceber as coisas, sabendo que é uma área que tanto faz para com que as pessoas tenham aquela consciência de construir o lar. Mas há um grande desafio. Nos tempos em que estamos a viver, não é? Algumas palavras da Bíblia, uma palavra da Bíblia diz: nos últimos tempos, as pessoas preferirão dinheiro do que a própria sua vida. Então, isto, para quem que lê as Escrituras, pode entender que estamos a aproximar ou já estamos dentro daquelas situações. Por quê? Porque hoje em dia é normal ter uma mulher que você acha que essa mulher, para mim, é bom, mas a consciência, a coisa mais principal que ela precisa no lar são as condições, muito mais o dinheiro. Então, o dinheiro e o amor ficou numa de que o dinheiro tem que ser o amor da mulher ao homem, não amar o homem por necessidades de que tenha homem, mas amar o homem por objetivo de dinheiro, comer bem, dormir bem e ter dinheiro. Mas, Portanto, ok, prossiga. Portanto, é nesse sentido que estou a ver, o que está a abalar muito. Há dias atrás eu vi muitos comentários que também se falou um pouco numa das rádios, posso dizer, a dizer acerca de duas coisas, amor e o dinheiro, o que está em primeiro lugar. Mas a maioria parte, quase posso dizer 90% das respostas daquela pergunta, muitas senhoras diziam que o dinheiro é que reforça o amor. Então, percebendo isto, é uma questão um pouco complicada. Ok. E para si, como servo de Deus, e os outros também como servo de Deus, é verdade que o ato está a acontecer, mas Deus, Deus é o homem, é o dono do amor. Deus é que trouxe o amor, Deus é que trouxe o casamento. Como servo de Deus, o que estão a fazer, ou o que deve ser feito para que pelo menos algumas ou alguns casamentos sejam resgatadas ou mantenham este ritual que foi então proclamado por Deus? A igreja tem um papel muito grande. Pior nos tempos que estão indo, é que todas as pessoas que estão nas igrejas, diversas igrejas, todas as igrejas, têm lá organizações ou departamentos das mulheres, em que essas aí, encontros que elas têm tido, são terças, são quintas, eventos, são pregações de domingo, de cultos assim, sempre fala-se sobre o bem-estar, que é o amor, como assegurar o amor, como acarinhar o marido
E o marido também acarinhar a esposa. Isto é, segundo a Bíblia, o homem, a mulher tem que receber o amor do marido. E o marido tem que dar o amor à sua esposa, segundo as Escrituras. Portanto, é esse o trabalho que as igrejas fazem. Tentar, apesar de que existem algumas pessoas que mesmo ouvindo essas palavras, mas sempre outras mulheres têm outros amantes fora, fazem grávidas com outros aí, estando na igreja. Tem também homens que também fazem filhos fora. Isto porque há uma pequena questão que às vezes não contenta alguém, é o tempo. Resumo dizer que o tempo que estamos a viver. Diríamos que então o diabo sentou nas igrejas. Bem dizer, é assim. Se você usa fardamento militar, você está a declarar que eu sou teu inimigo. Certo. Então, se a igreja é forte, o inimigo procura todas as armaduras para tentar destruir o poder espiritual que tem, ou a sua religião, a sua fé. Então, ser crente é estar em guerra, porque a Bíblia diz, um crente não faz a vontade carnal. Muitas das vezes, não vive livre, não vai ao bar, não namora de qualquer maneira, enquanto é outro. Então, este inimigo, que tal diz que sentou. Sentar como sentar, não. Só que é um leão que tenta, não é, dar medo ao crente. E aí o fraco acaba caindo. Mas diríamos assim, deixando um pouco do mundo da cristã, voltamos ao mundo carnal, principalmente para os governos. Eu lembro muito bem, no tempo de Samora Moisés Machel, a presidente Samora buscava todos aqueles que submetiam à prostituição, ao roubo e mais outros atos não dignos eram buscados para uma reeducação. A minha pergunta é, será que os dias que correm é óbvio ou daria este exemplo que o presidente Samora fez no passado, para pelo menos diminuir a prostituição, a nudez que as mulheres hoje fazem, andam na rua nu, até excita, em algumas crianças, excita a pedofilia, em algumas mulheres excitam também a prostituição, façam então aquilo que eles, do jeito que eles trajam. Hoje em dia, eu posso dizer que o diabo, o mal ganhou mais proporção. Isto quer dizer, esta política o governo tem consciência de fazer. Eu lembro ou penso que talvez o governo, um presidente quando se candidata, tem um pacote grande que ele acha implementar, mas já no terreno ele consegue ver que há barreiras de lei, muito mais quando fala-se da democracia. Do exemplo, havia no nosso tempo, no meu tempo, lá para 80, 82, nós éramos batidos na escola. Basta falhar tabuada, era chamboco. Então, e eras obrigado a ir à escola. Mas hoje em dia, uma criança ser chamboqueada na escola, isso para o tribunal. Dá a entender que são políticas que vieram mudar. Por isso, não dá a implementar. Antes de voltar naquela política e refazer a Constituição. Talvez este decreto. Portanto, é difícil proibir uma mulher que anda nu. Apesar de que pessoas desprezam aquilo aí, não elogiam, mas eles sempre têm força de continuar até vocês cansam, fica já tipo habitual. Por exemplo, se chega em África, muito mais para lá nas Américas, é normal andar nu, não com saias curtas, andar nua. Uma mulher na estrada, não uma. Isto que é na África ainda não está a começar. Então, dá a entender que o mundo está a virar a um outro tempo. E este tempo, para quem é religioso, é ali onde tem que se concentrar, procurar o maior Deus. Porque pequena coisa você pode se destruir. O que cita aqui é o tempo em que estamos a viver. Diremos que este então é o grito do socorro em que
os governos e as igrejas fizessem um casamento de modo com que consigam amainar a prostituição, os divórcios e também algumas agressões que nascem da questão do amor. Isto é verdade, porque o governo e as igrejas compactuam o mesmo termo, o objetivo do governo. O que eu entendo, o governo representa o trono de Deus. Sem governo, as coisas não andam. Mas devido ao tempo, repito, devido ao tempo em que estamos a viver, acabando adotando. Por isso a palavra também diz, quem não ouve, que continua a não ouvir, mas quem ouve, que ouve para sempre. Dá a entender? Quem está a pecar nos tempos que vamos, que continua a pecar, porque a solução de todo o mal e de todo o bem só é com o próprio Criador, como dita o tempo. Por isso, ninguém pode impedir. Okay. Muito obrigado, colega Mozinho, pelo espaço que se deu no show a essa entrevista. Obrigado eu.